Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez aqui, para a gente continuar a nossa história do povo de Israel. Mas antes disso, a gente vai orar, pedir para Deus abençoar a nossa aula. E depois a tia tem várias coisas legais para contar para vocês. Todo mundo se concentrando aí em casa e quem estiver na salinha. Vamos falar com o Papai do Céu. Se alguém tiver algum pedido também, algum agradecimento, aproveita para fazer, tá? Então vamos lá fechar os olhos. Senhor Deus, obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de escutar da sua palavra a cada dia. Obrigada, Deus, também, porque temos o privilégio de, ainda mesmo em meio dessa pandemia, poder ouvir as aulas, poder aprender da sua palavra. Alguns também aqui estão na igreja. Obrigada, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, de cada família e também protegendo, de acordo com a sua vontade. Obrigada por tudo, abençoe a nossa aula e nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá para a nossa história de hoje. Antes disso, quem se lembra que semana passada, na aula do pastor, a gente viu que um líder muito importante se despediu do povo. O povo renovou sua aliança com Deus. E ele, com 110 anos de idade, morreu. Quem é esse homem? Josué. O líder Josué, infelizmente, partiu. E agora o povo ficou sem um líder. O que vocês acham que aconteceu? Primeiro foi Moisés, depois Josué, e agora o povo estava sem um líder e ainda tinha terra para ser conquistada. Eles foram consultar a Deus, perguntaram para Deus qual tribo, das 12 tribos, qual tribo deveria ir primeiro lutar contra os cananeus, que era o povo que vivia ainda na terra que eles precisavam conquistar. E Deus escolheu a tribo de Judá para ser a primeira. E a gente vai ver que Deus esteve com essa tribo, mas aconteceu algumas coisas que a gente vai ver nada legais. Antes disso, a gente vai relembrar tudo que a gente viu até agora, para a gente chegar na história de hoje. Vamos voltar lá em Gênesis. Quem se lembra para quem que Deus fez a promessa lá atrás, antes das tribos aparecerem? Deus fez uma promessa da terra prometida lá atrás. Quem era esse homem? Esse homem era Abraão. Lembram que Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e dele viria uma grande nação. Lembram? E ele teria a terra que Deus ia mostrar para ele, e dele viria uma grande nação. E dele veio Isaac, depois veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos que a gente viu até hoje. Mas no meio do caminho, esse povo se perdeu, ficou lá no Egito como escravo. Se lembram? Lá no Egito, eles foram escravos. Quem se lembra dessa história que a gente viu lá no começo? Eles foram escravizados e lá eles sofriam muito. E Deus ouviu o clamor deles e Deus mandou o que a gente viu lá atrás com a tia Rita? As 10 pragas para libertar o seu povo. E na última praga eles tiveram que fazer uma coisa. Quem se lembra? Na última praga, na morte dos primogênitos, eles teriam que sacrificar um cordeiro, lembra? Passar o sangue do cordeiro em volta das portas. E naquela noite eles seriam libertos. E foi isso que aconteceu. Deus libertou o seu povo, que a gente já viu, para que então eles pudessem ir para a terra prometida, fazer o quê? Adorar a Deus, lembram? E aí, para isso, o que aconteceu? Quando eles acabaram de sair, o faraó foi atrás deles e o que Deus fez? Deus abriu o mar para o povo passar, lembra? Deus abriu o mar para o povo passar. E a partir daí, eles entraram no deserto. Eles teriam que ficar 40 dias, mas não foi assim. Por que não foi assim? Eles pecaram, desobedeceram a Deus, não confiaram em Deus. E depois que Deus abriu o mar para o povo passar, eles entraram no deserto. E nesse deserto aconteceram várias coisas que a gente viu, não foi? Lá nesse deserto, Deus deu para o povo os 10 mandamentos. Lembram?
Deus fez uma aliança com o seu povo e Deus deu os 10 mandamentos. A gente viu também que Deus não deixou o seu povo com fome. O que Deus mandou? Deus mandou o maná, lembram? O maná, o pão do céu, o pão que tinha gosto de mel. Vamos ver? Também Deus deu o maná. E lembra da água que caiu da rocha? Lembra da água que saiu da rocha? Deus também deu a água para o povo. Deus não deixou o seu povo passar fome no deserto. Cuidou deles o tempo todo. Deus também mandou que o povo, lembram dessa uva? Onde é que o povo tinha ido? Alguns 12 espias foram espiar a terra prometida. E eles trouxeram de lá alguns frutos. A uva, o romã. Mas foi nessa história que a gente viu que somente 2, Josué e Caleb, confiaram em Deus. Os outros não confiaram em Deus. E a partir desse momento, eles ficaram 40 anos no deserto. E toda aquela geração, ninguém entrou na terra prometida. Todos morreram, até que veio outra geração. E aí sim que a gente viu que eles entraram na terra, né? Também, lá, Deus deu uma ordem lá no deserto. Uma ordem para Moisés. Vamos ver que ordem é essa? Deus dá uma ordem antes deles entrarem na terra prometida. Essa ordem está lá em Deuteronômio, capítulo 7. Quem tiver com a Bíblia em casa ou aí na sala, quiser acompanhar com a tia, pode. Se não, prestem bastante atenção. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Vamos ler. Quando o Senhor, o seu Deus, fizer entrar na terra, essa era a ordem para quando eles entrassem na terra prometida, para o qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Deus expulsaria, e a gente viu, já começou a ver isso, né? E vai continuar vendo, muitas nações para que o povo entrasse, aquelas nações más, que eram idólatras. E essas nações, elas deveriam ser destruídas. Deus está falando aqui que eles deveriam ser destruídos. Vamos ver lá, ó, no versículo 3, fala assim: não se casem com pessoas de lá. Eles não poderiam se casar com aquele povo que morava naquela terra, pois eles desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês. Deus ficaria muito bravo, porque se eles se misturassem com aquele povo e não destruíssem aquele povo, o que aconteceria? Eles seriam influenciados a adorar aqueles falsos deuses. E Deus ia ficar muito bravo. Também vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 20. Vamos abrir lá? Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 16 ao 18. Deus dá outra ordem, parecida com a primeira. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Destrua tudo, Deus falou para destruir tudo quando eles chegassem na terra prometida. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente esses povos. E entre esses povos estava um povo que eu vou falar o nome e a gente vai ver hoje. Os cananeus, entre outros. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas que não agradam a Deus, que fazem quando adoram os seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Aqui Deus estava avisando eles que eles não deveriam fazer isso. Vamos continuar relembrando a nossa história até a gente chegar em Juízes. Vamos lá. A partir daqui, ó, Deus deu a ordem, aconteceram muito mais coisas que a gente viu. E, antes da Terra Prometida, uma pessoa muito importante morreu. Quem pessoa que era essa? Moisés. Moisés morreu. E aí veio um novo líder. Qual líder era esse? Josué. Então, a gente viu a morte de Moisés e um novo líder para que o povo pudesse entrar na Terra Prometida. Esse líder era Josué. Antes de entrar na Terra Prometida, eles se prepararam e Deus fez uma coisa. Quando eles saíram lá do Egito, Deus abriu o mar. E aqui, o que foi que Deus fez? Quem se lembra? Aqui, Deus parou o rio Jordão. Lembram do memorial das 12 pedras? Lembra que Deus parou o rio para o povo passar? Lembra? Então aqui
já com Josué de líder, Deus parou o rio. E depois disso, eles enfrentaram a primeira batalha. Qual foi a batalha? Quem se lembra? A batalha de Jericó. Lembra das muralhas caindo? Quem se lembra? Aqui, já lá na Terra Prometida, eles batalharam bastante. A gente viu que até o sol parou, né? A gente viu lá na aula da Tia Nara. Eles batalharam muito. Em todas essas batalhas, Deus estava junto com eles. Todas. E depois disso, de todas essas batalhas, a gente chegou na semana passada que a gente viu. Quem se lembra? O povo renovou a sua aliança com Deus. Lá no livro de Josué, que a gente viu e a gente vai ler daqui a pouco, o povo renovou a sua aliança com Deus antes de Josué morrer. E Josué se despediu do povo. E depois veio a morte de Josué. Vamos ler lá em Josué, capítulo 24. Vamos relembrar como foi que o povo renovou a sua aliança com Deus? Vamos ver? Lá em Josué 24, Josué reuniu todas as nações para estarem perto de Deus. Lá fala isso lá no versículo 1. No versículo 14, o que ele fala? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Estava pedindo para o povo ser fiel a Deus. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Aqueles falsos deuses, eles deveriam se livrar de todos. Isso aqui já lá dentro da Terra Prometida. E sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses falsos, né, que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eles não deveriam adorar aqueles deuses. E eles já tinham sido avisados disso antes, né, que a gente viu. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqui Josué estava falando que ele e a família dele serviria a Deus. E aqui o povo firmou uma aliança com Deus, lá no versículo 25. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo e lhe deu decretos e leis. Josué registrou tudo aquilo. E o povo, ele disse a todo o povo: vejam essa pedra. Ela será uma testemunha. A pedra que estava lá com eles serviu de testemunha, porque como se ela tivesse ouvido todas aquelas palavras que eles tinham falado com Deus. Pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Aqui o povo fez uma aliança com Deus, renovou a aliança e disse que serviria somente a Deus. E a partir daqui, Josué morreu e a gente entrou então no livro de hoje, um livro novo que a gente ainda não estudou, o livro de Juízes. Mas infelizmente aqui não foi muito bem as coisas, viu? A gente vai ver já já o que aconteceu. Crianças, então a gente chegou no livro de Juízes. Esse livro conta a história ainda do povo de Israel, mas dessa vez sem nenhuma liderança. Eles estavam sem o seu líder Josué, que tinha acabado de morrer. Lembra que no começo a tia falou para vocês que eles consultaram a Deus para ver qual era a tribo que deveria lutar primeiro contra os cananeus, o povo que ainda estava naquela terra para ser conquistada. Esses aqui são os cananeus, vamos imaginar os cananeus, e esses aqui são o povo de Israel. A primeira tribo foi a tribo de Judá. Deus escolheu. Deus esteve com ele todo momento. Então eles foram lutar contra os cananeus e destruíram os cananeus. Destruíram todos os cananeus. Mas até aqui Deus estava com eles, lutando com eles. Mas chegou um ponto que eles chegaram a um povo cananeu que vivia em outra terra, em outro pedaço de terra. E esses cananeus, eles tinham carros de guerra fortes. E eles não conseguiram expulsar esse povo de lá. Não conseguiram. Então, aquele povo
ficou com eles. Não conseguiu expulsar. Eles continuaram na terra. Outras tribos tentaram lutar contra outros cananeus. Mas nem todas as tribos destruíram totalmente os cananeus. Então eles ficavam um pouquinho lá no meio do povo. E mais um pouquinho lá no meio do povo. E outras tribos que tinham que lutar contra os cananeus para conquistar as terras, não destruíram também totalmente. Esses cananeus que ficavam ainda vivos no meio do povo, eles foram forçados a trabalhar para o povo de Israel. Mas vocês se lembram agora no começo que a gente viu, que a gente leu lá em Deuteronômio, qual que era a ordem de Deus? Deus mandou que o povo destruísse todos, e a tia leu lá um povo específico para vocês. Quem prestou atenção lembra. A tia leu o povo cananeu, entre os outros povos também que viviam naquelas terras. Eles deveriam ser totalmente destruídos. Por quê? Porque senão o povo de Deus se contaminaria. Muitos foram destruídos. Muitos foram destruídos. Mas muitos ficaram ainda no meio do povo. E o que aconteceu? Deus não gostou nada disso. Não era isso que Deus tinha mandado eles fazerem. Deus então ficou muito bravo. Porque eles não fizeram aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Eles ainda deixaram alguns cananeus no meio deles. E o que aconteceu? Esses cananeus, eles eram idólatras. Eles adoravam a deuses falsos. Eles adoravam a falsos deuses, que não eram um Deus verdadeiro igual ao nosso. O nosso é o único Deus verdadeiro. E o povo se esqueceu disso. E o que aconteceu? O que Deus já tinha falado que ia acontecer. Deus mandou um anjo para falar com o povo. E Deus disse assim para o povo. A gente vai ler agora lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que foi que o anjo disse ao povo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal, a boquinha onde eles estavam, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento para dar aos seus antepassados. Deus levou o povo até a terra que ele tinha prometido, ele estava cumprindo a sua palavra. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Lembram que o povo fez uma aliança com Deus? E depois ainda renovou essa aliança que a gente viu. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora que lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, todos eles, o povo chorou em voz alta, eles ficaram muito tristes. Não sei se arrependidos, ou talvez com remorso, não sei o que estava no coração deles, mas eles choraram bastante depois que eles ouviram isso. E ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Deus já tinha falado para eles que isso ia acontecer. E mesmo assim o que eles fizeram? Deixaram o povo lá no meio deles. E vocês não sabem o que aconteceu. Mesmo eles chorando, depois os israelitas casavam-se com os cananeus. Davam suas filhas em casamento para os filhos deles. Tudo que Deus tinha falado para não fazer. Até acordo eles fizeram uns com os outros. E depois de um tempo, eles começaram a adorar os deuses deles. Eles foram contaminados, porque Deus já tinha falado, não deixem, porque senão eles vão contaminar vocês. Vocês vão me desobedecer e vão me desagradar, e eu vou ficar muito bravo. E foi exatamente isso que aconteceu, e Deus já tinha avisado isso. O povo, aquele povo cananeu, serviu de armadilha para o povo de Israel. Deus não deixou com que eles saíssem da terra mais. Eles ficaram lá na terra, junto com eles. E eles serviriam como se fossem colocar Israel à prova, para ver se Israel realmente adoraria a Deus. E Israel falhou nessa prova. Eles erraram, porque mesmo eles sendo influenciados, ao invés deles não adorarem os deuses daquele povo falso, eles adoraram
ao invés de eles continuarem firmes e lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito, eles se esqueceram de tudo. E sabe o que foi que aconteceu? Todas as batalhas que eles guerreavam, dessa vez, eles perdiam. Dessa vez, não era o povo cananeu que era derrotado. Dessa vez, o povo de Deus estava sendo derrotado. Lá no começo, a gente viu que esse povo aqui foi derrotado porque Deus estava com eles. Lá na batalha de Jericó, lá naquelas outras batalhas que a gente viu lá na aula da tia Naara, a gente viu que todas Deus estava com eles. Aqui eles estavam sendo desobedientes, Deus já não estava mais lutando com eles. Vamos pensar em algumas coisas e a tia vai explicar para vocês o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver? Então, crianças, agora que a gente viu a primeira parte do livro de Juízes, por quê? Quem sabe me falar por quê que esse livro chama Livro de Juízes? Quem sabe? A tia vai contar para vocês. A gente viu que o povo cananeu, o povo inimigo, continuou alguns deles lá no meio do povo de Israel. E Deus manteve eles lá para pôr Israel à prova. E esse povo fez com que o povo de Israel sofresse muito, por causa da desobediência deles mesmo, né? O livro de Juízes é um ciclo. A gente vai ver nesse livro de Juízes que o povo desobedece a Deus. Aí Deus manda os povos inimigos. Deus permite que os povos inimigos ataquem e faça com que o povo sofra. E depois que esse povo sofre, o povo de Israel sofre, o povo de Israel faz o quê? Clama a Deus. E Deus, que é misericordioso, manda alguns juízes, alguns homens que vão lutar por aquele povo, pelo povo de Israel. Pela misericórdia de Deus, porque nenhum deles merecia, né? Todos eles desobedeceram. Então, por isso que esse livro chama Livro dos Juízes. E a gente vai ver ao longo de todas essas aulas, a partir da semana que vem, que sempre vai acontecer isso. O povo vai desobedecer, o povo vai sofrer, o povo vai clamar a Deus, Deus vai mandar o juiz. Mas assim que o juiz que Deus mandar morrer, o povo vai voltar a desobedecer de novo. O povo vai desobedecer de novo e vai acontecer tudo de novo. Agora, pensando nas nossas vidas, quem aí se identifica com isso, hein? Quantas vezes isso não acontece com a gente, não é verdade? Quantas vezes a gente não é desobediente a Deus? A gente sofre as consequências do nosso pecado. E aí a Deus dá a oportunidade da gente clamar e orar a Deus e pedir perdão. E a gente passa por aquele grande sofrimento. E Deus manda para a gente o consolo. E o consolo de Deus, para todos os homens pecadores, quem é? O Consolador. O nosso eterno juiz, o nosso eterno rei. Quem é? Jesus, não é? Então, Jesus sempre, sempre vai ser o nosso mediador. Entre a gente e Deus, sempre vai ter Jesus. Jesus foi mandado lá do céu para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse estar perto de Deus de novo. Lá no livro de Juízes, Deus mandava juízes para ver se o povo acordava, né? Mas o povo voltava a desobedecer. Mesmo a gente que já conhece Jesus, muitas vezes, às vezes até todos os dias, né? A gente acaba pecando, errando, desobedecendo a Deus e sofrendo as consequências do nosso pecado. E muitas vezes a gente nem enxerga que a gente está errado. Isso que é o pior, né? Também que a gente viu lá nessa história, a gente pode ver que o povo adorava os deuses daquele povo cananeu, os deuses falsos. Não é diferente hoje com a gente, não é? Muitas vezes a gente está se deixando influenciar pelo mundo, pelas coisas que são erradas e não são agradáveis a Deus. A gente está deixando de adorar a Deus por outras coisas. Está deixando de adorar a Deus pelas coisas do mundo, pelas coisas que parecem bonitas aos nossos olhos, mas que desagradam muito a Deus. A gente não pode deixar que isso ocupe o nosso coração. A gente não pode se deixar ser influenciado pelo mundo, nem por aquelas coisas que desagradam a Deus. Vamos todo mundo pensar o que tem influenciado a nossa vida, se é um celular, se é uma internet, se é um animal, o que tem afastado a gente de Deus. E também a gente tem que olhar os nossos colegas, a gente tem que ver, por exemplo, na escola a gente tem vários amigos, né? A gente não pode deixar que aquele amigo influencie a gente a falar um palavrão,
ou a ser desobediente à minha mãe, mas eu tenho que influenciar ele a fazer as coisas que agradam a Deus, já que eu conheço a Deus, eu tenho que influenciar. O povo de Israel não influenciou aquele povo. O povo de Israel, pelo contrário, foi na lábia do povo e começou a adorar os falsos deuses, né? A gente viu também que Deus cumpre as suas promessas. Até aqui, Deus levou todo o povo até a terra prometida e continuaria levando, e o povo conquistaria tudo e não precisaria sofrer desse jeito, não precisaria de nada disso. Mas o povo mesmo assim foi desobediente, mesmo assim esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito. A atividade de hoje que a tia vai dar para vocês, primeiro, é pensar se vocês têm sido gratos a Deus pelas promessas de Deus, por aquela promessa que Ele fez que um dia a gente vai estar lá na nossa terra prometida. Se a gente tem sido influenciador ou se a gente tem sido influenciado, a gente precisa pensar nisso. E se a gente tiver sido influenciado, a gente precisa correndo clamar a Deus e pedir perdão para Deus. E não voltar a desobedecer, né? Porque senão o ciclo vai continuar. E também a tia quer que vocês façam em casa. Quem estiver em casa já e quem estiver na salinha, vai fazer em casa e vai mandar a foto para a tia. Vocês vão fazer tipo uma linha do tempo, igual a tia fez aqui. Pode usar a criatividade, pode só escrever, só desenhar, pode fazer bonequinho, igual a tia fez aqui, do jeito que vocês acharem melhor. Façam em casa a linha do tempo, pode colocar mais coisa, o tabernáculo que a tia não colocou aqui. Vocês podem colocar o que vocês quiserem e depois mandem para a tia, tá? Bem bonito. E quem estiver aí na salinha agora vai ter uma competição e eu quero ver quem vai saber responder mais perguntas sobre toda a história até chegar no livro de Juízes, tá bom? Então, hoje foi isso a nossa aula. A partir da semana que vem a gente vai conhecer quais foram esses juízes. Foram vários juízes que apareceram e a gente vai ver as histórias deles. E cada vez o povo foi ficando mais desobediente. E a gente vai ver até onde o povo foi parar com essa desobediência. Vamos agora orar, agradecer a Deus. E depois a tia tem uma música para cantar com vocês. Uma música que vocês já sabem, mas que a gente vai relembrar. Tá bom? Junto com uma amiga. Então vamos lá fechar os olhos e vamos lá agradecer a Deus pela nossa aula e por tudo aquilo que Ele nos ensinou. Deus querido, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Deus, de ouvir da sua palavra. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a realmente colocar em prática nas nossas vidas. Deus, nos ajude a adorar somente ao Senhor, que somente o Senhor seja o nosso único e verdadeiro Deus. Nos ajude, Deus, também a influenciar as pessoas, a levar o Senhor Jesus para todas aquelas pessoas que ainda não conhecem e que elas não influenciem as nossas vidas, Deus, mas que a gente leve o amor e a luz de Jesus para todas elas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa música, então? Então, crianças, como a tia disse, a gente vai cantar agora uma música para guardar melhor a nossa aula. A tia foi lá chamar o tio Alisson. Olá. E a gente vai, então, cantar uma música. Lembra daquela música que fala que Deus é santo e puro, que a gente já cantou em algumas aulas? Quem se lembra? A gente vai cantar essa música agora. Hoje a gente viu que Deus é um Deus santo e Ele não permite que o seu povo se misture com outros povos. E nele não tem pecado nenhum. E Ele quer que o seu povo também seja santo. Vamos lembrar dessa música? Vamos lá aprender essa música? Vamos, tio? Olá! Tio, quem é essa? Oh, não conheço também, não. Oh, quem que é você, moça? Olá! Quem é você? Como estás? Parece que você não é daqui? Mais ou menos. De onde você é? República Dominicana. Tá meio perdido, hein, tio? Tá meio perdido, tio? Eu nunca vi ela por eu aqui. não hablo português. Ah, você tá falando português. Mas... Não estou falando português. E eu posso saber seu nome? Sorry. Pero o que estou fazendo acá? Então, mas você sabe me dizer qual é o seu nome, assim, em português, para eu entender? Sorry. Pero eu não sei o que estou fazendo acá. Não, mas primeiro me diz o seu nome. Nombre. Isso. Nombre. Ok. Nombre es... Qual é meu nome? Meu Deus, ela tá muito perdida, tio. Ela não sabe nem o nome dela. Acabou de acordar.
Eu acho. Meu nome é Joaquina. Joaquina? Sim, Joaquina. O que estou fazendo acá? Não sei. Joaquina, mas então... Meioca Joaquina. Eu vou Desculpa. te... Perdona-me. Meioca Joaquina, eu vou te explicar onde você tá? Por favor. Você tá aqui na Igreja Batista, no meio da aula das crianças. Ai, não posso crer. Eu tava agora mesmo Onde falando... estão as crianças? As crianças estão em casa assistindo a aula e elas estão vendo você lá da casa delas. Uau! Sim, e agora Me mesmo... encanta isto! Elas estão lá. Eu acho que elas vão gostar muito de você. Mas, ó, presta atenção. Eu posso falar com elas acá? Pode. Agora mesmo eu tava tentando ensinar uma música para elas. Você quer aprender? Que lindo! Eu amo músicas. Você ama uma música da Bíblia que fala de Deus. Ai, eu também amo a Bíblia. Eu gosto de lê-la todos os dias da minha vida. Sem ela não posso nada. Ah, agora eu tô te entendendo melhor, Meioca. Então eu posso te ensinar essa música junto com as crianças? Sim, por favor. Eu quero muito. Eu vou te ensinar. Presta atenção, hein? Vale. A primeira frase fala, eu vou fazer uns gestos aqui para as crianças fazerem em casa também, tá? Então é assim, ó. Fala assim: Deus é santo. Deus é santo. Santo e puro. Eu já ouvi isto antes. Bueno. Então você vai poder me ajudar. Você vai poder me ajudar, mas vamos ajudar as crianças a lembrar dessa música. Ok. Deus é luz. Deus é luz. Nele não há nada escuro. Ai, que lindo. Sim, nele lindo. Não há nada escuro. E a Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro. Que Deus é santo e puro. Que Deus é luz. Deus é luz. Nele não há nada escuro. Que lindo! Me encanta, tia! Você gostou dessa música? música? Qual é seu nome? E esse outro tio? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou a tia Marcela e ele é o tio Alisson. Tia Marcela e tio Alisson. Isso! Vamos lá com o violão para você relembrar. Como você já lembrou dessa música, você pode me ajudar, hein? Sim, eu hablo um pouco espanhol, um pouco português. Pode ser do jeito que você quiser, mas louvando a Deus, Vale. Então vamos lá louvando a Deus, tio. Vamos lá. Me ajuda aí, hein, Meioca? Deus é santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro. Que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro. Que Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Muito bem, Meioca! Eu gostei muito que você me ajudou. Você lembrou dessa música? Linda essa música! Você costuma cantar essa música lá no seu país? Não, porque não hablas em português. Ah, mas você canta em outra língua, né? Exato. Ah, então você deve ter conhecido essa música pelo YouTube, né? Isso, com algumas amigas também brasileiras. Ah, entendi. Então, Meioca, eu quero te fazer um convite. E cadê as crianças? As crianças estão em casa. Ah, sim. Infelizmente, agora a gente está mais um pouquinho em casa, mas graças a Deus que a gente está conseguindo ainda assistir as nossas aulas e podendo louvar a Deus mesmo lá de casa. Né, crianças? Então, todo mundo agradecendo a Deus por isso. Muito bem, criançada. E todos
com a tarefa de orar, pedindo a Deus para que tudo isso acabe logo e para que Deus continue protegendo cada um de nós. Amém. Amém. Meioca, ó, eu te convido a voltar aqui mais vezes. Eu gostei muito de te conhecer, acho que o tio Alisson também, né, tio? Também. Então você pode voltar aqui sempre quando você quiser. Eu posso te ensinar outras músicas. Agora, Meioca, se você quiser, eu posso te ajudar a achar um hotel para você se hospedar. Sim, eu necessito de um hotel para repousar com esses meus cabelos e tudo. Ai, e Meioca, todo meu corpo. eu amei esse cabelo eu seu. necessito. Então eu vou te Sou ajudar. muito cansada. Eu vou te ajudar. E mais tarde a gente Graças, muitas Isso. graças. Aí a gente ensaia outras músicas para você voltar aqui mais vezes. Por favor. Tá bom? Seria Então um prazer. vamos falar tchau para as crianças. Crianças. Tchau, crianças. Até semana que vem, se Deus quiser.